dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. É isso mesmo, língua portuguesa. E o que é que nós vamos estudar na aula de língua portuguesa de hoje? Nós iremos estudar os conteúdos que nós começamos desde a segunda-feira dessa semana. Ou seja, nós iremos retomar os conteúdos da semana. Para isso eu peço a vocês que têm em mãos lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar muito daqui a pouquinho na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo estudado. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, nós iremos retomar os conteúdos da semana e assim nós vamos construindo conhecimento, aprendendo juntos. Vocês aí da sala da casa de vocês, eu aqui da nossa sala de aula virtual. Como eu falei, as habilidades que nós iremos estudar na aula de hoje são as habilidades que já começamos a estudar lá na segunda-feira, no comecinho da semana. As fábulas e frase, ordem das palavras. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é revisar o estudo sobre fábulas. O que é uma fábula? Quais as características da fábula? Como eu posso identificar uma fábula? Isso nós vamos retomar na aula de hoje. E também revisar o estudo sobre frase, ordem das palavras. A ordem das palavras dentro de uma frase. E o terceiro, claro, realizar atividades sobre os conteúdos estudados na semana, fábulas e ordem das palavras. Então vamos revisar o estudo sobre as fábulas, revisar o estudo sobre a ordem das palavras e realizar atividades sobre o conteúdo estudado. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles: você compreende o que é uma fábula? Você já consegue compreender o que é uma fábula? Eu acredito que sim, até porque é um conteúdo que foi bastante estudado nesta semana. De toda forma, nós vamos retomar este assunto. E você sabe ordenar as palavras de uma frase de forma coerente, de forma coesa, de forma que a outra pessoa que lê ou que escuta você falar compreenda o que você quer dizer? Eu também acho que sim, mas vamos também retomar este conteúdo. Você sabe usar as letras maiúsculas corretamente na frase? Bem, esse questionamento ele está ligado à ordem das palavras, porque na ordem das palavras há letras que precisam ser maiúsculas, há palavras em que a primeira letra é maiúscula, ou seja, iniciam com letra maiúscula, e outras que a primeira e as demais letras, no caso, são minúsculas, iniciam no seu meio, no seu fim, as letras são minúsculas. Você sabe dentro da frase quais palavras iniciam com letra maiúscula? Se não, nós vamos também retomar este conteúdo. Mas antes, é hora da leitura e o texto que nós iremos ler juntos chama-se O Vento e o Sol. Bem, como eu falei, nós vamos ler juntos. Eu daqui da nossa sala de aula virtual, vocês aí da casa de vocês, ok? Então, vamos ler este texto juntos. Vamos lá. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte.
Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Moral da história: o amor constrói, a violência arruína. Olha que história interessante e olha que ensinamento. O sol, ele se retirou para que o homem tivesse mais conforto. Já o vento, ele se tornou mais agressivo para o homem. Ele soprou forte. E quem terminou ganhando a disputa para saber qual dos dois era mais forte? O sol. Por quê? A força do sol não estava na sua força física. Estava na possibilidade de fazer a outra pessoa se sentir bem. No caso, quem se sentiu bem foi justamente o viajante, que foi aquele que se beneficiou da atitude do sol. Belíssima história, não acham? Bem, este texto, ele é uma fábula, ok? Mas vamos ver melhor quais são as características da fábula. Então, vamos retomar aí os conteúdos estudados na semana. Primeiro, como eu falei, vamos estudar as fábulas. Quais são as principais características de uma fábula? Bem, a fábula é uma narrativa de caráter ficcional. É uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, sempre na fábula vai haver uma terceira pessoa que não faz parte da história, que ela narra a história, ok? Claro que em determinado momento pode até ser um narrador personagem, mas na maioria das vezes a fábula ela é narrada por uma terceira pessoa que não é personagem, ok? E geralmente também as fábulas, elas são histórias fictícias, ou seja, não são histórias reais que aconteceram de fato, tá bom? O que acontecem de fato, não. Geralmente são histórias inventadas, fictícias, até pelas características dos personagens, que são quem? Os animais, né? São os personagens, possuem características humanas, tá bom? Então, os animais, ok, são os personagens. Em alguns casos, elementos da natureza também podem ser personagens. No texto que nós lemos anteriormente, O Vento e o Sol, os personagens eram quem? O viajante, mas era quem? O sol, e era quem também? A nuvem. Perdão, o vento, ok? Então, geralmente são animais, mas também podem ser outros elementos, no caso do texto que vimos anteriormente, o sol e o vento. E quais são essas características humanas que os personagens trazem consigo nas fábulas? Geralmente, pode ser, dentre outros, é claro, a ganância, o personagem ganancioso, o personagem preguiçoso, aquele que expressa muita preguiça, a inveja, o personagem invejoso, tá bom? A sabedoria, né? A astúcia, a inteligência, o amor, a felicidade, mas também a tristeza, tá bom? Os personagens, eles têm essas características de personalidade, né? Que são a personalidades atribuídas geralmente aos humanos, que os personagens, mesmo sendo animais ou outros elementos, trazem consigo. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Essa é outra grande característica da fábula. Ela sempre vai levar a um ensinamento, que é o que às vezes nós chamamos de moral da história, ok? Então, as características dos personagens, os próprios personagens, o desenrolar da história, geralmente nos levam
há um ensinamento, ou seja, há uma moral dentro da história. Então, não esqueçam dessas características aí da fábula, ok? É uma narrativa, é de caráter ficcional, os personagens são geralmente animais ou outros elementos da natureza. Esses personagens, eles trazem características humanas e o fim da história sempre nos leva aí a um ensinamento, ou seja, a moral da história. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, que é a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Por que isso acontece? Bem, as histórias das fábulas, geralmente elas passam de boca em boca. Claro que nós temos alguns livros que já contam essas histórias, mas mesmo esses livros, eles podem ter sido escritos por pessoas diferentes tentando contar a mesma história. E aí nós vamos encontrar algumas diferenças, ok? Algumas diferenças na história, nos personagens, às vezes até no ensinamento final, que é a moral da história. Isso acontece por quê? Porque as histórias, elas são contadas oralmente na grande maioria dos casos. E vem vindo aí de geração em geração, de avô para pai, de pai para filho, de filho para o neto. Ok? Então, corre-se o risco da história não ser tal qual contada aqui e contada em outro lugar, ou não ser lida aqui ou escrita aqui e ser escrita em outro lugar, mas geralmente ela tem o mesmo viés, ok? Geralmente ela tenta nos levar para o mesmo caminho, às vezes até o título muda, mas o ensinamento ele é o mesmo ou quase o mesmo, bastante parecido. Outra coisa, né? As pessoas refletem sobre o comportamento em sociedade. É outra característica da fábula, que o ensinamento final nos leva a refletirmos sobre o nosso comportamento em sociedade, tá bom? Sobre a nossa relação com as demais pessoas. As fábulas podem ser escritas em prosa, que é texto em parágrafo. Nós vimos aqui já o conteúdo sobre prosa, tá bom? Ou em verso, ok? Ou seja, em uma poesia, um texto em verso, tá bom? Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relaciona-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta e pode haver diálogo com a presença dos discursos direto, ok? Com a presença do discurso direto. Bem, o título geralmente fazem referência aos personagens do texto. Lembram qual foi o texto que nós acabamos de ler? Que era o vento e o sol. Dois personagens aí da história. E o ambiente onde aconteceu foi justamente no habitat, né? Não digo no habitat porque não são seres vivos, mas no ambiente onde existe vento e existe sol, foi ao ar livre, ok? E a linguagem, ela é simples, objetiva e direta, tá bom? Sem arrodeios. E aí, já pegando o gancho da outra parte dessa aula, do outro conteúdo, a ordem das palavras ela é sempre clara dentro aí da fábula. A estrutura de uma fábula. Bem, sendo fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima. Qual é a estrutura mínima? Começo, meio e fim, certo? Então, a fábula ela tem um começo, tem o meio e tem o fim. Geralmente no começo são apresentados aí os personagens, tá bom? No meio tem o desenrolar da história e no fim é a moral da história, a conclusão, o ensinamento. No início apresentamos as personagens e a situação, né? No início da fábula.
No meio, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação, ok? Que é a situação problema, a problemática a ser resolvida. E no fim, criamos um final surpreendente, que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. Ok? Então, no fim é a parte surpresa, que é justamente a moral da história, o ensinamento da história. E as temáticas? As temáticas são variadas, ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia, ok? O vento, a força do vento, o sol, o seu brilho. E agora vamos falar um pouco sobre a ordem das palavras, que foi outro conteúdo estudado esta semana. E na ordem das palavras, vamos ler a frase a seguir. A bicicleta quebrou antes da ladeira grande. Uma frase bastante objetiva. A bicicleta simplesmente quebrou antes da ladeira grande. Ela quebrou antes da ladeira grande. Todo mundo compreende. Na verdade, a maioria dos leitores compreendem o que esta frase quer dizer, que simplesmente a bicicleta quebrou antes da ladeira grande, né? Então, é uma frase bastante objetiva. Bem, a forma como as palavras estão postas na frase acima, damos o nome de ordem direta. Por quê? Porque é uma ordem clara, objetiva, no popular, sem arrodeios, tá bom? Uma frase precisa, de precisão, ok? Sem exigir muito que o leitor pense o que é que aconteceu, tá bom? A frase está dada, está posta. Mas caso resolvêssemos mudar a ordem, tal ordem, obteríamos como resultado, vejam bem. Pense na frase, calmamente o aluno respondeu a questão. Calmamente o aluno resolveu a questão. Calmamente o aluno respondeu a questão. Ou o aluno, calmamente, respondeu a questão. Observamos que a ordem, uma vez alterada, em nada modificou o sentido do discurso da mensagem. Porém, a mensagem foi dita em uma ordem diferente, ok? Calmamente, o aluno respondeu a questão. O aluno, calmamente, respondeu a questão. Nós compreendemos que o aluno estava calmo e, por isso, respondeu a questão nas duas frases. Porém, a ordem das palavras mudou, ok? E ela ficou indireta, ok? Como seria uma ordem direta? O aluno respondeu a questão calmamente, tá bom? Essa seria a ordem direta, mas vejam que há outras possibilidades de se dizer a mesma coisa, tá bom? De se transmitir a mesma mensagem, só que de outra forma, ok? E aí observamos que a ordem, uma vez alterada, em nada modificou o sentido do discurso, ou seja, da mensagem. Isso significa dizer que a língua que falamos nos oferece várias possibilidades de comunicar algo de forma escrita ou mesmo falada. Isso não significa admitir que podemos fazer uso das palavras de qualquer maneira, presta atenção nisso, tá bom? Ao contrário, há regras básicas que ajudam a lidarmos com o idioma que falamos, ok? Entre eles estão as classes gramaticais e a pontuação adequada. Quais são as classes gramaticais? Além disso, é preciso estarmos atentos à harmonia da frase. A frase ela tem que ser harmônica, ok? Por exemplo, Maria bolo ontem mordeu o. O que é que eu quero dizer com isso? Maria bolo ontem mordeu o. Eu não posso dizer dessa forma, a frase não está harmônica. Mas se eu disser Maria mordeu o bolo ontem, todo mundo entende, olha,
Maria mordeu o bolo ontem. Maria bolo ontem mordeu o. A frase aqui não está entendível, mas aqui na ordem direta ela fica entendível. Outra coisa, a clareza do significado. Dependendo da colocação em que se encontram desmarcadas as palavras num determinado enunciado, a clareza do discurso poderá ficar completamente prejudicada. Por exemplo, o carro atropelou uma pessoa correndo na calçada. O carro atropelou uma pessoa correndo na calçada. Neste caso, não sabemos ao certo se quem estava correndo era a pessoa que foi atropelada ou se foi o carro. O carro atropelou uma pessoa correndo na calçada. Quem estava correndo? Era o carro ou era a pessoa? Isso aí é a falta de clareza do significado, ok? Então, precisa-se ter clareza no que você vai dizer, no que você vai escrever, para que a frase não fique uma palavra que nós chamamos de ambígua, tá bom? O que é ambiguidade? A possibilidade de mais de uma interpretação. Nesse caso aqui, nós não sabemos se foi o carro ou foi a pessoa que estavam correndo na calçada. Terceiro, expressividade ou efeitos estilísticos. Uma mesma palavra, a depender do contexto em que se encontra, pode levar sentidos também distintos, como o que ocorre nos dois enunciados que seguem. Ela não lhe revelou segredo algum. Ela lhe revelou algum segredo. Olha, ela não lhe revelou segredo algum. Negativo, não revelou. Ela lhe revelou algum segredo. Aqui eu estou perguntando, na verdade, desculpe. Ela lhe revelou algum segredo? Ela não lhe revelou segredo algum. Essa é a expressividade ou efeito estilístico, ok? Ou seja, uma mesma palavra, a depender do contexto em que se encontra, pode revelar sentidos também distintos. No caso aqui, a palavra revelou e a palavra segredo, ok? Vai depender da expressividade ou do efeito estilístico, ok? Vai depender da mensagem que eu quero transmitir. Atenção para a pontuação no final das frases. Bem, se não for a praia, se o Simão foi à praia com o Antônio, ponto final. Indica uma pausa, termina a frase. Exclamação. Que linda é a minha escola. Termina a frase. Que há surpresa. Admiração, alegria, tristeza ou medo. Que linda é a minha escola. Eu estou admirado nesse caso, mas poderia ser surpresa, poderia ser alegria, poderia ser tristeza ou poderia ser medo, e aí eu usaria o ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Queres ir ao meu aniversário? Faz uma pergunta, termina a frase. Essa pontuação também vai ajudar você a dar sentido para a sua frase, a colocar a frase na ordem correta, sem ambiguidade, sem mais de uma possibilidade de interpretação, ou seja, com a interpretação única, objetiva e direta. Atenção para a letra maiúscula. Ao escrevermos, usamos letra maiúscula e minúsculas que variam de acordo com as palavras. As letras maiúsculas são usadas no início das frases, que continuam a serem escritas com letras minúsculas. Se no meio da frase tiver algum nome próprio, nomes de pessoas ou animais, esse também deverá ser escrito com letra maiúscula, ok? Exemplo, fui passear na casa da tia Mariana. Mariana, nome próprio, ok? Então, letra maiúscula. E brinquei com sua gatinha Mimi. A gatinha, não, é um nome próprio, tá bom?
Mas Mimi, sim, é o nome da gatinha, então, letra maiúscula. Vamos exercitar um pouco, nosso tempo está corrido, mas vamos aí para a primeira questão. Releia o texto a seguir. Bem, nós já lemos aí o vento e o sol, tá bom? Não vamos reler porque o nosso tempo já não permite mais. Porém, retirar as seguintes informações do texto. Quais são os personagens do texto? Onde a história se passa? Qual o espaço? O que o vento e o sol disputavam? E qual a mensagem do texto? Vamos para a resposta, né? Quais são os personagens do texto? Olha só, são o homem, o vento e o sol. O vento e o sol, eles já estavam lá no título do texto. Onde a história se passa, em qual espaço? Em uma estrada ao ar livre. Por que eu digo que é uma estrada? Porque o homem vinha pela estrada, ele vinha viajando. Então, provavelmente aí, por interpretação, seria uma estrada. E o que o vento e o sol disputavam? Eles disputavam qual dos dois era o mais forte. E qual é a mensagem do texto? A mensagem do texto é: o amor constrói e a violência arruína. É a moral da história. Segunda questão, indique quais das frases a seguir estão na ordem correta. A primeira, o ensurdecedor barulho são fogos dos. Está na ordem correta? A letra A, acho que não. O céu está enfeitado de pipas. Está na ordem correta? Eu acho que sim. A mesa a dar com festas comidas está as. Será que a letra C está na ordem correta? E a letra D? Prefiro refrigerante ao invés de suco. Eu acho que é a letra B e a letra D. E vocês, o que acham? Letra B, sim, e letra D. Essas estão na ordem correta. Terceira questão. Cite as características. Cite uma característica humana presente nos personagens da fábula. São essas, nós vimos aqui: a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, pode ser a inteligência, pode ser o medo também. Ok? O que estudamos na aula de hoje? Retomamos os conteúdos sobre fábulas, também os conteúdos sobre a ordem das palavras, revisamos os conteúdos estudados na semana e realizamos atividades sobre os conteúdos estudados. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana a todos. Tchau para vocês.